Olá, eu sou o Leonardo, estou aqui juntamente com a Cássia, Elisa, Jerusa, Cauane e Raquel para apresentar o nosso plano de ação de educação em saúde. Nós escolhemos a dieta para hipertensos e, a partir daqui, daremos início ao nosso trabalho. Então, nosso plano de ação, ele tem como objetivo desenvolver medidas educativas na unidade básica de saúde, tá? Então, cabe ao profissional responsável pela unidade, né, saber informar os pacientes, seus familiares, a importância que é conhecer a hipertensão, né, e fazer com que ele busque um tratamento, porque a hipertensão ela pode ser controlada, ela não tem cura, mas ela pode ser controlada. Então, fazer com que o usuário ele crie novos hábitos, né, com uma alimentação saudável, para que ele possa ter uma melhor qualidade de vida. Então, é extremamente importante que o profissional da saúde que estará lá na UBS saiba passar para o usuário, né, o quanto é importante ele manter uma dieta de prevenção, já que essa vai ajudar a reduzir ou até eliminar as complicações que a hipertensão vai trazer para a vida dessa pessoa. O profissional também deve estimular o usuário, né, e informar de que um estilo de vida melhor, né, uma mudança de hábito, que isso tudo vai ser importante para controlar a pressão arterial dessa pessoa, né? E dentre essas mudanças, a diminuição da ingestão de sal é muito importante, o controle do peso, né? Pois a gordura abdominal que acumula é um agravante para o hipertenso. E, claro, manter uma prática de exercício físico é muito importante. Então, é importante que o profissional da saúde entenda sobre a hipertensão, que ele saiba como funciona a dieta da hipertensão. O usuário ele não precisa saber termos técnicos, mas ele precisa entender como é a hipertensão e como a dieta vai fazer a diferença na vida dele. Então, agora nos próximos slides, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre hipertensão e como a dieta vai fazer a mudança na vida do hipertenso. Então, primeiramente, o que é hipertensão? Ela é uma doença que ataca os vasos sanguíneos, coração, cérebro, olhos e pode causar a paralisação dos rins. Ela ocorre quando a medida da pressão se mantém frequentemente acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio. Normalmente, a hipertensão é definida como a pressão arterial acima de 140 por 90, porém é considerada grave quando a pressão está acima de 180 por 120. Em geral, a pressão arterial elevada não tem sintomas. Então, por exemplo, muitas vezes o hipertenso tem uma dor de cabeça muito forte. E aí, então, toma um remédio para dor de cabeça, quando na verdade é a pressão que está elevada. Ao longo do tempo, se não for tratada, poderá causar problemas de saúde, né, como doenças cardíacas e acidente vascular cerebral, que é o AVC. Então, adotar uma dieta saudável, com menos sal, práticas de exercícios regularmente, tomar medicamentos, isso tudo pode ajudar a baixar a pressão arterial. Então, o profissional que estiver lá na UBS, né, deve informar ao hipertenso que é extremamente importante que ele mantenha esses hábitos, né? Diminuir o sal, manter exercícios físicos e tomar a medicação correta nos horários certinhos. Isso tudo ajuda a baixar a pressão arterial. Então, é importante também saber sobre a pressão sistólica e diastólica, tá? Sendo que a pressão sistólica ou máxima é aquela que marca a contração do músculo cardíaco, né? Quando ele bombeia o sangue para o corpo, né? E a diastólica, que por sua vez é a do momento de repouso. Então é o momento em que os vasos permanecem abertos para o sangue passar.
Um exemplo, né, numa medição de pressão de 180 por 190 milímetros de mercúrio, o 180 seria então a pressão sistólica, né, que é o momento que o músculo do coração se contrai, e os 90 seria a diastólica, que então é o momento de repouso, tá? Então, conhecemos um pouco da hipertensão, né? E a partir de agora nós vamos ver como funciona a parte da dieta, né? Quais os alimentos que o hipertenso pode ingerir sem trazer riscos para a saúde. Pirâmide alimentar. Então, o que é a pirâmide alimentar e para que ela serve? A pirâmide alimentar, ela funciona como se fosse um guia de alimentação saudável. Ela vai trazer informação de uma forma bem organizada e ali ela vai ter explicação das funções de cada alimento e quais são os seus componentes, os seus nutrientes. Ela tem como objetivo informar e orientar as pessoas, né, para desenvolver aí uma alimentação saudável e, consequentemente, assim, tá evitando o surgimento de algumas doenças. Vamos entender ela um pouquinho melhor? Então, aqui a gente pode ver a representação gráfica da pirâmide alimentar. O primeiro grupo é o grupo dos carboidratos, o segundo grupo é das verduras e legumes, o terceiro grupo são as frutas, o quarto grupo é o leite e derivados, o quinto grupo são carnes e ovos, o sexto grupo leguminosas e oleaginosas, o sétimo grupo são os óleos e as gorduras, e o grupo 8, açúcares e doces. O gráfico atual da pirâmide alimentar é composto em 4 níveis. O primeiro são os alimentos energéticos, que englobam o grupo dos carboidratos, que são os alimentos à base de farinha, como pães, bolos e massas, os cereais, os tubérculos e raízes, como batatas e inhame. Os alimentos energéticos, como o próprio nome diz, são responsáveis pelas doses de energia que ajudam a gente a exercer as funções do dia a dia e as ações essenciais ao bem-estar do organismo. O segundo nível, então, traz os alimentos reguladores, que englobam o grupo das verduras e legumes e o das frutas. Este primeiro grupo é composto por alimentos de origem vegetal, verduras e hortaliças como a rúcula, a alface e legumes como cenoura, beterraba, e as frutas como banana, laranja, maçã. Os alimentos reguladores, como o próprio nome diz, são responsáveis por regular as funções do nosso organismo, ajudando assim o corpo a manter um equilíbrio, contribuindo para a manutenção das nossas funções, nos fornecendo disposição, ânimo e energia, além de ser uma fonte muito importante de nutrientes, entre eles as vitaminas A, B, C, D, E e K, fibra e sais minerais. Alimentos construtores, leites e derivados, grupo 4. Carnes e ovos, grupo 5. Leguminosas e oleaginosas, grupo 6. O grupo é composto principalmente por proteínas, dentre algumas aparecem as carnes, peixes, tofu, ovos, leite e seus derivados, como iogurtes, queijos. E todas as leguminosas, como soja, feijão, lentilha, ervilha e grão de bico. Esses têm como responsabilidade manter o organismo funcionando corretamente, fortalecer e regenerar os tecidos musculares, cuidar do sistema imunológico, ajudar a cicatrização de ferimentos, entre outros. São indispensáveis aos que querem realizar uma dieta saudável, rica em nutrientes, auxiliando no desenvolvimento da musculatura. Alimentos energéticos extras, óleos e gorduras, grupo 7, açúcar e doces, grupo 8. Esse grupo bônus, que compõe o topo da pirâmide, deve ser consumido comedidamente, já que são alimentos conhecidos por serem extras energéticos, que possuem grande quantidade de calóricas
e participam do processo da oferta e armazenamento energético do organismo. Embora também seja de extrema importância para o bem-estar do organismo, eles devem estar presentes em menores quantidades na dieta diária. Após conhecermos a pirâmide alimentar, vamos analisar e compreender como ela se aplica aos hipertensos. Alimentos que devem ser evitados. Os doces. Os alimentos ricos em açúcar incluem diversos produtos industrializados, como refrigerante, biscoitos recheados, massas prontas para bolos e achocolatados. Não devem ser consumidos. Além disso, outros que devem ser evitados são alimentos ricos em farinha branca, bolacha, macarrão, pão branco. Alimentos ricos em gordura saturada, carne vermelha, gordas, bacon, salsicha, linguiça. Bebidas alcoólicas. Produtos com muito sódio, cubos de caldo de carne, sopas em pó e comida pronta congelada. Alimentação recomendada para hipertensos. Para controlar a hipertensão, deve-se fazer uma alimentação rica em frutas, legumes e alimentos integrais, como sementes, arroz, pão, farinha e macarrão integrais, e grãos como aveia, grão de bico e feijão. A prevenção é de fundamental importância para a saúde das pessoas. É necessário que elas evitem ao máximo alimentos que acometem o adoecimento, como, por exemplo, os que contêm sódio. Oi, o meu nome é Raquel Buquaitz e eu vou falar um pouquinho sobre a dieta DASH. A dieta DASH é um plano de alimentação que tem como objetivo principal diminuir a pressão arterial. Ela é usada também para baixar peso e controlar as diabetes. A sigla DASH ela vem do inglês, que é Dietary Approaches to Stop Hypertension, que significa métodos para combater a hipertensão. A dieta DASH ela recomenda as seguintes quantidades diárias: carnes magras, frangos ou peixes, 2 porções, cereais e grãos integrais, 6 a 8 porções, frutas, verduras e legumes, 8 a 10 porções, lácteos, 3 porções, nozes e castanhas, 1 porção. Bom, aí podemos ver um exemplo de um cardápio de 3 dias da dieta DASH, né, com as 4 refeições, que é o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e a janta. E além disso, é importante não ultrapassar as 3 miligramas de sal, e a quantidade incluída no cardápio pode variar de acordo com a idade, gênero, atividade física e doença associada. Por isso é importante consultar sempre com um nutricionista para ter uma avaliação completa e ser elaborado um plano nutricional adequado para a tua dieta. E bebidas para hipertensos, será que pode? Sim, com algumas exceções. Boa noite, pessoal. Eu sou a Cauane, mais conhecida como Cacá pela Prof. Então, eu vou seguir falando de bebidas para hipertensos. Será que pode? Se sim, com algumas exceções. Será que tem algumas exceções? Então, vamos ver. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas eleva a pressão arterial. Por isso, os homens devem limitar o consumo diário de álcool para 2 doses. E mulheres e pessoas de baixo peso a 1 dose. Uma dose contém cerca de 14 gramas de etanol e equivale a 350 ml de cerveja, 150 ml de vinho e 45 ml de bebida destilada. Se você não consegue se adequar nesses limites, é indicado que você pare o consumo de bebidas alcoólicas, pois além de fazer subir a pressão, o álcool é uma das causas de resistência ao tratamento anti-hipertensivo, causando gastrite, problemas no fígado, no coração e no cérebro. Observação: por esse motivo, o uso excessivo de álcool não é recomendado para dietas de pessoas hipertensas. Refrigerantes e sucos. O consumo de refrigerantes e outras bebidas com grande quantidade de açúcar traz risco de aumento da pressão arterial.
Nossa, fazendo esse trabalho a gente descobriu muita coisa. Segundo os pesquisadores, ingerir mais de 355 ml diários de bebidas com gás ou sucos de fruta contendo açúcar é o suficiente para desequilibrar a pressão. Embora o motivo exato desta relação entre pressão e refrigerantes ainda não seja clara, os cientistas acreditam que o excesso de açúcar no sangue prejudica o tônus dos vasos e altera os níveis de sódio no organismo. A entidade American Heart Association, sediada nos Estados Unidos, recomenda que não se consuma mais do que 3 latas de refrigerantes de 355 ml por semana. Observação: no estudo, a relação entre bebidas açucaradas e pressão alta foi muito evidente em pessoas que consomem grandes quantidades, tanto de sal quanto de açúcar. Médicos afirmam que o excesso de sal e açúcar na dieta contribuiu para o aumento ou a diminuição da pressão arterial. Boa noite a todos, eu sou a Cássia e agora eu irei falar sobre a importância do profissional de saúde na atenção primária. São muito importantes para informarem os usuários e aconselharem a terem uma dieta balanceada e saudável. Essas ações geram resultados positivos para todos, para melhorar o manejo e controle dos pacientes hipertensos atendidos na unidade, diminuindo assim a falta de conhecimento, principalmente na prevenção da hipertensão. O acompanhamento do usuário é muito importante para o controle da doença, tomando as medicações necessárias com cuidados diários, informações e práticas saudáveis, contribuindo para uma melhor qualidade de vida. Ministério da Saúde através das UBS. Este determinou que a prevenção e controle das pessoas que têm hipertensão arterial deve ser de responsabilidade dos serviços de atenção básica, com os profissionais da saúde apresentando ações e estratégias para a prevenção, diagnóstico dos casos dessa doença, assim como o cadastramento dos portadores, procurando casos novos, diagnósticos precoces das complicações e tratamento. Além disso, o primeiro tratamento de urgência, como também estabelecer as medidas preventivas para a doença, contendo as ações educativas para o controle dos riscos e também prevenção de complicações. Plano de ação diário do hipertenso, disponibilizado na UBS para os usuários, informando sobre a doença, tabela para controle diário, alimentos para prevenção de saúde. Essas são as nossas referências do trabalho.